simplesmente pela presença de um homem que não parecia um homem, mas parecia um tanque de guerra. Guarde esse tema para contigo nessa noite. Trave ele na tábua do teu coração, porque é isso que Deus quer ainda nessa madrugada com os crentes que perseveraram. Glória a Deus. Amém? Armas espirituais. Armas espirituais. Amém? Amém. De lá para cá, Deus usou todos os vasos simplesmente preparando para chegar até aqui. Se eu não pregasse, eu sabia que daqui eu não iria sair bem. Sabia que não iria sair bem. O irmão Carlos falou para mim: de quanto tempo você precisa para resumir a mensagem? Eu disse: eu preciso de meia hora. Meia hora você resumo. Porque Deus só quer falar só um versículo. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Deus é um mistério profundo que nós não conhecemos. Aí só Jesus. Olha o problema que eu arrumei para a minha vida. E vieram de lá para cá os vasos. Ainda o varão ainda abriu no livro de Mateus, testificando a palavra que foi pregada nessa noite. Porque Deus trabalha assim, não trabalha com confusão. Nessa noite eu vou falar de graças a Deus confunde. Eu vou te dizer porque Deus falou tanto nessa noite que confunde as terras. Principalmente para você, grupo de louvor. Porque o diabo, ele tem programado como entrará, saqueará e destruir. Aí o que é que Deus faz? Confunde as terras e ele fica tribulado, sem saber por onde conversar. Não sabe por onde conversar e fica perdido. Quando ele pensa que vocês já iam, vocês já estão voltando. Quando pensa que vocês ainda vão receber, vocês já estão transbordando. A diferença está aí. Amém? Glória a Deus nessa noite, falando sobre terras. Tem gente que pensa que Deus faz confusão na vida de crente. Não, irmão, nem assim não. A coisa não é bem por aí não. Diz a Bíblia, a tua palavra, essa palavra maravilhosa que está na sua mão, que há coisas que o corpo humano, ou seja, a matéria humana, o pensamento humano, o homem natural não compreende, porque elas se reproduzem, se discernem espiritualmente, ou seja, se revelam espiritualmente. Por isso que o Senhor manda te dizer nessa noite: armas espirituais. Crente precisa saber pelejar. Essa noite foi falado diversas vezes sobre a chamada de Davi. Davi foi chamado como homem de Deus para sentar sobre o trono de Israel, mas houve uma preparação tremenda da parte do Senhor na vida de Davi. Davi vinha trajetando como criança. Davi não tinha malícia. Hoje vamos aprender a ser criança na presença de Deus. Ele não tinha maldade no seu coração. Quando ele chegou até a casa de Jessé, ali ele chegou por último. Não estava sentado dentro de casa esperando a hora da consagração. Crente tem que aprender a ficar no campo marchando, pelejando, esperando a hora dele, não esperando atropelar alguém para poder ele vir ocupar lugar, não esperando que alguém morra para poder ele suceder. Deus tem uma chamada diferente na vida de cada um nessa noite. E Davi estava no campo, coisa linda. Estava no campo, ali tomando conta do rebanho do seu pai, cuidadoso, zeloso com as coisas da família. Mais uma vez eu aprendo que crente tem que se preocupar com a sua família. Qual foi a família que Deus te deu? A família que Deus te deu é essa que adora. A família que Deus te deu é essa nova. Você tem a sua família carnal, tem, mas a família espiritual é aquela que ora contigo, é aquela que na hora do seu sofrimento dobra o joelho com você e diz: vamos orar junto, porque se está fechado, já veja aberta. Davi agora se preocupando com o rebanho, chega lá todos os bonitinhos, os seus irmãos, com estrutura de homem de guerra, estrutura de homem preparado. Mais uma vez eu aprendo que crente nessa noite não precisa se preparar materialmente. Deixa que Deus está no controle. Ele quer que você tão somente prepare a sua alma, o seu coração para Deus, que o restante Ele faz. Os irmãos preparados fisicamente, os homens robustos parecendo mais de Saul. E ali quando Samuel vai para consagrar, ele observa que ali tinha um bonito, viçoso. É esse que o Senhor diz: não, esse eu rejeitei. O segundo, esse não, esse eu rejeitei. E passaram-se 7.
7 irmãos não foram convocados. Sabe o que isso quer dizer? Nem todos na tua família têm a mesma chamada que você. Aleluia. Nem todos que caminham com você têm a mesma chamada. E por isso há alguns conflitos entre vocês. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E na hora da escolha, quando chega Davi, menino, criança, ainda gostava de brincar. E quem não brinca? Nessa idade, quem mais brinca é eu. Gosto muito de me divertir, mas quando se trata das coisas de Deus, a coisa começa a ficar séria. É assim mesmo. Começa a ficar séria. Esse homem que você está vendo hoje de terno e gravata, se você vê amanhã, você diz, não é ele não. Cara todo rasgado, todo estranho. Será que esse irmão foi aquele irmão que pregou lá mesmo? Não, não é ele não. Eu quero dizer uma coisa, você não precisa mudar o seu exterior para mostrar que você é crente. Você precisa permanecer com o seu interior inabalável diante de Deus. Da forma que Deus lhe chamou, se Ele lhe transformou, alguém vai olhar para você e vai ver que há mudança na sua vida. Vai ver que você é diferente. Foi o que aconteceu com Davi. Quando Samuel olha para ele e diz, ele é diferente, é uma criança. Já começou uma diferença. Uma criança consagrada. Mas o Senhor determinou o que acontecer. Aleluia. Pensamos sobre a vida de Davi. Davi voltou para onde, irmão? Foi para o trono? Não. Tu és ungido, mas não é porque você é ungido que você já tem que estar aqui em cima, não. Verdade. Não é porque você foi consagrado que você tem que estar ocupando espaço aqui. Muitas das vezes, pessoas que nem têm nome ainda de obreiro, nem nada aqui, têm ganhado mais alma do que o próprio pastor que está em cima do altar. Mas cada um tem uma chamada diferente. O pastor foi chamado para apacentar, você pode ter chamado para louvar. Você tem chamada para poder buscar as almas lá fora. Mas faça uso do seu dom. Faça uso do seu talento. Davi recebeu a unção, voltou novamente para o campo. Toma conta do rebanho de Jessé, do seu pai. A Bíblia diz que, no capítulo 17, o versículo 24, o povo se mobiliza, o exército de Israel se mobiliza, e contra eles, no meio da batalha, se encontra outro exército numeroso, o exército filisteu. O exército filisteu, quando ele se preparava para a batalha, o povo de Israel já temia pela quantidade de pessoas. Só que de repente sai do meio do arraial um homem que parecia um tanque de guerra. Não era uma coisa natural. Um gigante chamado Golias de Gate. Golias, quando ele se apresenta, ele logo diz: olha, será que entre vocês tem alguém que possa pelejar comigo? Eu quero que vocês entendam o mistério de Deus ainda dentro dessa palavra. Tem alguém dentre vós que tem competência, que tem capacidade de pelejar comigo? Porque se tiver e me vencer, seremos seus escravos. Mas porém, se não nos vencer, não me vencer, vós é quem sereis meus escravos. Satanás tem feito muito essa proposta na vida de crente aqui. Desafios para a vida de crente na condição que, se não vencer, voltará como escravo. Só que Deus te diz uma coisa nessa noite: você não foi chamado para ser escravo, mas para ser liberto. Deus te chamou para ser livre. O diabo não pode fazer proposta, até mesmo porque quem está derrotado não pode se opor a quem está na frente da batalha. Jessé, preocupado com seus filhos que estavam na peleja, diz assim: olha, Davi, leva alguns pães tostados, leva alguns queijos para o comandante da guarda e aproveita e observa como é que estão seus irmãos lá. Davi era curioso. O crente tem que aprender a ter curiosidade. Se você não sabe, pergunta quem sabe. Se tem curiosidade e alguém não pode lhe explicar, vai na Bíblia. Se a Bíblia não deixou você entender, vai no Espírito, que Deus vai lhe dar a resposta. Não vai deixar você com a mente turbada. E ali Davi chega com aqueles pãezinhos, com queijo, e chega na beira do arraial. De repente, pela manhã, Golias vinha e afrontava. Eu quero mais uma vez falar o mistério de Deus dentro dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu não oro por revelação. Deus só me revela se Ele quiser, mas na maioria das vezes revela dentro da sua palavra, e isso também é gostoso. Aleluia. O gigante ia pela manhã e ia pela tarde.
Eu quero te dizer uma coisa baseada nessa palavra. Ia pela manhã, ia pela manhã, ia pela. Tu sabe o que isso quer dizer? Que o nosso inimigo invisível, ele não se cansa. É assim mesmo, Jesus. E o crente que ele se cansar, tropeçar descuidadamente, por brincadeira, o diabo vai atropelar. Mas se ele está na posição na brecha, se ele cansar, vai ter alguém que vai carregar ele nos braços. Se ele tropeçar, cair, vai ter alguém que vai dizer: venha, meu filho, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, Deus. E Davi começa a observar e diz: o que é que está acontecendo aqui? O que é isso? É a minha forma de racionalizar essa coisa aqui toda, processar. O que é isso aí nos nossos dias? O que é isso aí? Tu sabe por que Davi faz um espanto desse, tem um espanto desse? Para você que é crente, que crê que o seu Deus ele é general de guerra, leão da tribo de Judá, general de batalha, não conhece derrota, rei dos reis, senhor dos senhores, sabe que nele há todo o poder, toda a glória. E alguém olha e diz assim: aquele homem que se diz de Deus, eu vou passar por cima, eu vou atropelar, vou tornar ele meu escravo. Você que tem essa visão espiritual, você já vai logo começar a dizer: epa, o que é isso aí? Se é de Deus, isso não vai acontecer não. Se é de Deus, não vai morrer não. Ainda que alguém diga: a sepultura está aberta. O meu Deus é um Deus que mesmo depois de morto, ele vivifica, porque ele tem poder para fazer essas coisas. Aleluia. Não vai acontecer isso não. Tem crente se perguntando nessa noite: Senhor, até quando eu vou viver assim?